Na Rede Escola de hoje, uma edição dedicada à astronomia e à física. Vamos saber como a ciência explica a ocorrência dos eclipses. O eixo da Terra tem uma inclinação e tem um movimento associado a essa inclinação. Então, essa conjunção de movimentos é o que faz, eventualmente, um eclipse acontecer. Porque o eclipse de Sobral, ocorrido no Ceará em 1919, é um dos mais importantes da história. O eclipse de 19 mudou a ciência e mudou completamente a própria vida do Einstein. Como podemos perceber a teoria da relatividade de Albert Einstein no nosso dia a dia? E um professor de física do Colégio Pedro II ensina a teoria da relatividade, eclipse de Sobral e literatura de cordel. Poderia ser em Minas ou na África Ocidental, mas a relatividade se comprovou foi na Pequena Sobral. O escurecimento parcial ou total de um corpo celeste provocado pela interposição de outro corpo celeste é chamado de eclipse, fenômeno que sempre despertou curiosidade, admiração e até mesmo pavor na humanidade. Pois é, desde sempre, observadores da natureza, estudiosos ou líderes religiosos se interessam pelo movimento dos astros. Há registros, por exemplo, de que os chineses observam os eclipses desde 1300 anos antes de Cristo. Isso mesmo. A Rede Escola foi até o MAST, Museu de Astronomia aqui do Rio de Janeiro, para aprender um pouco mais sobre esse fenômeno. Este é um planetário telúrio, instrumento que simula o sistema Lua-Terra ao redor do Sol. E este aí, explicando o equipamento, é Vladimir Soares, doutor em astronomia e pesquisador do MAST. Eclipse é um dos seus assuntos favoritos. Observem que a Terra tem uma inclinação, né? O eixo da Terra tem uma inclinação e tem um movimento associado a essa inclinação. Então, essa conjunção de movimentos é o que faz, eventualmente, um eclipse acontecer. Agora, a circunstância específica em que a Lua obstrui a passagem da luz do Sol sobre uma região da Terra e se forma um cone de sombra sobre um ponto, uma região da Terra especificamente, aí é o que denominamos eclipse solar, no caso. Quando é a Terra que se interpõe entre a Lua e o Sol, aí a Lua consegue ficar obscurecida, né? E então aí é um eclipse lunar. E será que existe tempo certo para um eclipse durar? Sim, os eclipses solares, por exemplo, no máximo duram 8 minutos. Sim? É um tempo bastante curto. Agora, os eclipses lunares duram um pouco mais. Esse pode chegar a durar 1 hora, mais ou menos. E o efeito, que é a famosa lua avermelhada, né? Esse efeito pode tardar também 1 hora em se extinguir, digamos. Vladimir esclarece que não devemos usar a expressão lua de sangue. Quando a lua fica vermelha é porque a luz do Sol está sendo filtrada, né? Obstruída pela Terra, e então parte dela passa, digamos, tangencialmente, então gera uma coloração vermelha, certo? Que não tem nada a ver com questões violentas, é simplesmente um efeito óptico, né? Hoje em dia, eclipse é sinônimo de curiosidade e até de encantamento para muita gente, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, várias civilizações associaram o eventual escurecimento do Sol e da Lua a tragédias e mensagens sinistras do além. Sabemos que nas culturas antigas sempre teve a figura do sacerdote, e sobretudo nessas culturas baseadas no culto ao Sol, um eclipse solar era um fenômeno catastrófico, né? Como os pesquisadores conseguem prever um eclipse? Então, durante muitos anos, os pesquisadores, os astrônomos, já incluso os antigos astrônomos árabes, fizeram uma grande coletânea de dados das posições dos planetas. Aí viram que é possível acompanhar as coordenadas, acompanhar as localizações que eles vão ter. Então, esse trabalho todo veio já, nesse momento, a se cristalizar, né, a se concretizar em anuários. Os anuários que são produzidos pelos observatórios astronômicos. Aí é possível estabelecer, mais ou menos, com uma boa precisão,
o momento em que vão acontecer os alinhamentos entre planetas, os eclipses, né? Todos estes fenômenos são determinados por equações matemáticas. Isso viemos descobrir depois. E o Anuário 2019 diz que teremos 3 eclipses lunares e 3 eclipses solares este ano. Mais motivos para observarmos o céu. Em 29 de maio de 1919, pesquisadores voltaram os olhos para o céu da cidade de Sobral, no sertão cearense. Cientistas de várias partes do mundo foram para lá acompanhar um eclipse solar total, com o objetivo de comprovar a teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein. O pesquisador Alfredo Tomasquim estuda o eclipse solar de Sobral. Ele vai nos mostrar o contexto em que tudo aconteceu e nos ajudar a compreender por que esse momento entrou para a história. O eclipse é um momento muito especial, o eclipse total do Sol, quando é possível ver as estrelas durante o dia. E fora isso, ver características do Sol, por exemplo, é possível ver a coroa solar, ou em alguns momentos tentou verificar a influência do Sol no magnetismo da Terra. Então, se você bloqueia o Sol em relação à Terra, você consegue ver essa influência no magnetismo. Então, é um momento muito especial de que é bloqueado a ligação entre o Sol e a Terra. O que os pesquisadores queriam comprovar em Sobral? Eles queriam comprovar que realmente a luz de uma estrela, ela quando passa próxima ao disco do Sol, ela faz um certo desvio, que era previsto na teoria da relatividade de Einstein. Pensando 100 anos atrás, não existia tanta tecnologia. Quais foram os equipamentos utilizados? Eram de fato precisos? Eram basicamente equipamentos capazes de fotografar as estrelas próximo ao Sol. Então, na hora que você tem o eclipse, o céu fica escuro, é possível ver as estrelas, é possível ver de onde vem a luz. Então, eles comparavam as estrelas, a posição das estrelas próximas ao Sol, no momento em que o Sol está e à noite, quando não está o Sol. E aí vê se justamente houve uma deflexão, uma mudança da posição dessas estrelas. O que Albert Einstein traz de diferente em relação aos estudos de Isaac Newton? Uma questão que sempre intrigou os cientistas foi por que os corpos giram, a Terra gira em torno do Sol, e o Newton explicou esse fenômeno através das leis da gravidade, ou seja, a relação de forças. O que o Einstein mostrou, quer dizer, o Einstein não disse que o Newton estava errado, mas ele disse que a teoria newtoniana não era suficiente, porque ela não conseguia explicar tudo, porque não havia só a questão das forças, havia também uma deformação do espaço-tempo provocado pelos corpos de grande massa, que precisava ser levado em consideração também. Isso foi noticiado como Einstein desmente ou contesta completamente Newton. E o Einstein dizia, não, eu não contestei, eu complementei, eu trouxe mais elementos, aperfeiçoando e dando um passo além do que Newton tinha feito. Tudo isso também impactou na vida do próprio Einstein. Quando isso foi anunciado, o resultado do eclipse, que a teoria da relatividade estava correta, isso foi espalhado no mundo todo muito rapidamente e tinha um significado muito grande também. Após a Primeira Guerra Mundial, separou completamente os países europeus e os cientistas também. E isso era visto como um sinal de um novo tempo. E aquilo, então, foi muito noticiado, primeiro na Inglaterra, no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, e vários cientistas brasileiros foram chamados a dar entrevistas na imprensa que as pessoas queriam saber o que é isso, o que é a teoria da relatividade, quem é Einstein,
E aí isso foi, quer dizer, talvez tenha sido o primeiro grande evento midiático do século XX, né? O eclipse de 19 mudou a ciência e mudou completamente a própria vida do Einstein. Em parceria com o Observatório Nacional, o Museu de Astronomia e Ciências Afins lançou no dia do centenário a exposição O Eclipse, Einstein, Sobral e o GPS. A mostra fica aberta até abril de 2020 e leva o público para uma verdadeira viagem ao tempo, misturando história e tecnologia. A exposição ela conta a história do conhecimento até o evento da teoria da relatividade e conta a história do que aconteceu em Sobral em 1919, ou seja, o que foi essa aventura em torno de buscar essa prova, né? Faz você vivenciar o eclipse e permite você também ver quais são as novas fronteiras da ciência hoje, quais são as teorias que, de certa forma, se adicionam às questões que foram desenvolvidas 100 anos atrás. Para nós era muito importante trazer o que essa teoria significa junto ao público, mas também mostrar e divulgar a história da astronomia por trás, né, dos bastidores, tudo que aconteceu, que também não é de total conhecimento da população brasileira. Dentro do MAST, os visitantes podem ver de perto os instrumentos utilizados pelos pesquisadores em 1919, folhear cadernos de anotação com os cálculos feitos à mão e até admirar a original de uma das 6 famosas fotografias tiradas durante o eclipse. Aqui a gente tem um diálogo entre instrumentos que foram utilizados nesse eclipse há 100 anos atrás e que são fundamentais para a gente pensar a ciência brasileira, a evolução da ciência brasileira e como que esse evento foi fundamental, foi importantíssimo para a constatação da teoria geral da relatividade de Einstein. É chocante, que aí eu fico sabendo como eram os instrumentos antigamente. Eu acho impressionante, porque essa descoberta aí que ele fez, rodou o mundo todo, está rodando até hoje. A exposição também conta com ambientes que exploram a experiência sensorial dos participantes, como a simulação do eclipse visto do espaço e uma instalação interativa que explica a curvatura do espaço-tempo. Tentar elucidar um pouco, de forma menos abstrata, o que é essa deformação do espaço-tempo por objetos massivos, como foi proposto pelo Einstein, num modelo didático que utiliza um tecido e objetos pesados que deformam esse tecido aí, simulando o espaço-tempo. O MAST está de parabéns e eu acho que as escolas vão aproveitar muito, os estudantes aproveitarão muito do material, porque há muito material escrito e há imagens raríssimas e material expositivo raríssimo que deve ser visto pelas pessoas. As coisas que regem, às vezes, o seu caminho para casa tem a ver com o fato de que esse homem pensou fora da casinha. Um francês que se naturalizou brasileiro e aqui fez história na ciência mundial. Este foi Henrique Maurice, engenheiro industrial, astrônomo e diretor do Imperial Observatório do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Henri Charles Maurice, ou Henrique Maurice, nasceu na pequena cidade francesa de Bonn em 1860. Em 1874, ainda adolescente, veio com a família aqui para o Brasil. Seu currículo é extenso. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor de Física Experimental da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e presidente da Rádio Sociedade e figura fundamental na expedição que partiu do Rio de Janeiro até Sobral, no Ceará. Um dos pontos altos da carreira de Henrique Maurice envolveu um dos maiores físicos da história, Albert Einstein. No dia 29 de maio de 1919, Maurice liderou uma comitiva de astrônomos brasileiros e britânicos para observar e fotografar o eclipse total do Sol, que poderia comprovar a teoria da relatividade, publicada pelo físico alemão anos antes. Às 9 horas da manhã, uma brecha permitiu que o Sol fosse visto sem problemas no céu de Sobral, no Ceará.
o astrônomo brasileiro garantiu o suporte logístico para o evento que mudou os rumos da ciência. Maurice, ele foi pioneiro na divulgação científica, ele escrevia artigos de jornal de divulgação científica, vários artigos sobre várias temáticas, desde sensação térmica, previsão do tempo, sobre eclipses, sobre, enfim, física experimental. Ele foi pioneiro da rádio, né? Ele foi o primeiro presidente de honra da Rádio Sociedade, que é a primeira rádio do Brasil, acreditando no poder da rádio para educar a população. Enfim, ele foi um grande pioneiro e, aparentemente, também um excelente administrador, né? Porque ele foi diretor do Observatório Nacional durante anos, atravessou muitos períodos de dificuldade, mas conseguiu trazer a sede do observatório para esse belíssimo prédio aqui, né? Que foi uma batalha de anos também. Então, uma figura ímpar na história da ciência do Brasil. Como explicar a teoria da relatividade geral para jovens ou leigos no assunto como a maioria de nós? A principal sacada é enxergar o tempo como uma espécie de caminho que a gente é obrigado a trilhar. Mesmo que agora você esteja parado, você ainda está se movendo no tempo. Afinal, os segundos estão passando como um trem que corre para o futuro em um ritmo constante. O que Einstein constatou é que esse trem do tempo pode ser acelerado ou freado, passar mais rápido para uns e mais devagar para outros, e que para fazer o tempo andar mais devagar, basta se movimentar. Se você estiver andando, por exemplo, as horas vão ser mais vagarosas para você do que para alguém que esteja parado. Mas como as velocidades que vivenciamos no dia a dia são muito pequenas, a diferença na passagem do tempo é ínfima. O doutor em astronomia Jaime Rocha, da Unirio, vai nos orientar neste experimento que consiste em simular em uma velocidade reduzida, já que não seria possível reproduzir a velocidade da luz, como seria a contagem do tempo para o cronômetro que está do lado de fora do carro e para um passageiro, o professor Demison Mota, que fará o trajeto saindo da universidade até a Praia da Urca, no Rio de Janeiro. Vou disparar o cronômetro exatamente 11h30 agora. A viagem aqui demorou 40 segundos. Então, exatamente 11 horas, 30 minutos e 40 segundos. Aqui, 11 horas, 31 minutos e 30 segundos. Para o Demison, que estava dentro do carro, o tempo passou mais lentamente, né, do que para nós aqui. Para o carro assumir a velocidade que ele assumiu, ele teve que ser acelerado. E isso instaurou uma diferença de referenciais entre nós aqui e o carro. Existe, inclusive, o experimento pensado, né, do paradoxo dos gêmeos, né, que dois gêmeos, um fica na Terra, o outro faz uma viagem de foguete com uma velocidade próxima à velocidade da luz, volta para a Terra, e o gêmeo que estava no foguete, o tempo para ele passou bem mais lentamente do que para o gêmeo que ficou em Terra. É isso que a relatividade restrita explica. Qual a melhor maneira de explorar em sala de aula um assunto como astronomia? Um professor de física do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, aproveitou o centenário do eclipse de Sobral para aprofundar o tema com os alunos. E a interdisciplinaridade é uma marca das aulas do professor Sandro. Vamos ver. No Colégio Pedro II de São Cristóvão, a física e a arte se encontram. Larissa escreveu uma poesia de cordel como um dos trabalhos da aula de física, que no mês de maio comemorou o centenário do eclipse solar de Sobral, no Ceará. Poderia ser em Minas ou na África Ocidental, mas a relatividade se comprovou foi na pequena Sobral. E meio sem querer, ela ganhou fama internacional, por ter sido palco da comprovação da teoria da relatividade geral. Alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio criaram uma exposição na escola para contar a importância desse acontecimento. Eu acho que a comunidade escolar precisa saber o que foi o eclipse de Sobral e a importância, não só para o Brasil, mas para toda a comunidade científica também. Uma coisa é ouvir falar no eclipse de Sobral, outra coisa é ouvir falar no eclipse de Sobral e ter participado,
ter tido envolvimento, né, na construção de trabalhos e lido sobre isso. Então, acho que para eles isso vai ser muito mais importante. Fica uma coisa mais próxima da gente, assim, tocar nas coisas e ver como realmente acontece, realmente deixa bem mais próximo da gente. Esse telescópio sensorial foi criado por 2 estudantes e em cada parte do instrumento há uma textura que também é identificada pelo sistema Braille. A diversidade de trabalhos que eles desenvolveram foi muito grande. Poesia, cordel, né? Então, cada um, do jeito que se acha mais confortável, conseguiu, de alguma maneira, privilegiar o evento e privilegiar a nossa exposição também. Maquetes dinâmicas que recriam a Praça de Sobral no momento do eclipse, fotografias, pinturas. A turma comprovou que arte e criatividade têm tudo a ver com ciência. Outra atividade proposta pelo professor em comemoração a esse grande marco da astronomia foi uma série de 6 experimentos no laboratório. Eles referenciam diretamente os fenômenos físicos da teoria da relatividade de Einstein, que foram comprovados pelo eclipse. Nesses experimentos, a gente aprendeu sobre a curvatura da luz, sobre posições relativas de visibilidade de eclipse, sobre relação entre massa e densidade, a curvatura no tecido do espaço-tempo. O eclipse de Sobral, de 1919, tinha que ter sido aqui. Mas eles mandaram 2 equipes, uma para Sobral, aqui no Ceará, e outra para a África. No dia, lá o tempo ficou ruim. Eles não conseguiram tirar boas fotos, né? As chapas fotográficas não tiveram resultados interessantes. O que aconteceu aqui? O tempo também não ficou muito legal, mas na hora abriu. Eles fizeram a exposição com telescópio maior e com telescópio menor que eles trouxeram para acompanhar. As imagens do telescópio maior também não ficaram muito boas. Na verdade, os dados que foram analisados foram do telescópio menor. Então, olha quanta coisa aconteceu, né, para a comprovação experimental ter acontecido exatamente em Sobral. Então, eu acho que tinha que ser no Brasil, acho que isso é um presente para a gente, né? Os ingleses ali chegaram e os trabalhos começaram. Importantes brasileiros ajudaram. E com instrumentos sofisticados, eles buscaram o resultado. Foi então em 29 de maio que aconteceu o momento esperado. O dia amanheceu nublado, o trabalho quase foi estragado. Mas o tempo colaborou e entre uma brecha de nuvens, o eclipse se revelou. E aqui, quando a gente chegou para gravar no Colégio Pedro II, quase aconteceu a mesma coisa, né, professor? É verdade, nós montamos o equipamento, o telescópio para fazer a observação do Sol, e aí as nuvens estavam encobrindo, a gente não conseguiu fazer a observação. Agora, as nuvens estão deixando o sol bonito aí para a gente poder fazer a observação com os alunos. Os alunos conseguiram, da quadra da escola, realizar com sucesso a observação do Sol. Muitos nunca tinham experimentado ver o espaço através de um telescópio e se divertiram com a junção de astronomia e educação. Depois do dia que a luz se curvou, descobriram isso e uma força nova. Com a teoria da relatividade, não era só a gravidade de buracos negros tão forte que engole a luz poderosa. Era o pensamento, o conhecimento, a pesquisa e a ciência unidas. A Rede Escola de hoje fica por aqui, mas se você deseja ver ou rever o nosso programa, fique ligado no nosso site tvescola.org.br. E na TV também. A nossa revista vai ao ar toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. Mas quem vive no Rio, Niterói ou Grande Rio pode ver a Rede Escola na Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira às 20 horas. Tchau, gente. Até a próxima. Um beijo!